pauta número 2. Em discurso na COP27, o Lula anuncia a criação do Ministério dos Povos Indígenas e compromisso com o combate ao desmatamento. A viagem ao Egito foi a primeira feita pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva desde a vitória nas eleições. A cúpula do clima das Nações Unidas, também chamada de COP27, está acontecendo na cidade de Sharm el-Sheikh, no país africano. Em pronunciamento feito ontem, Lula propôs uma aliança global para combater a fome em todo o mundo. Ele também cobrou dos países ricos o cumprimento da promessa de recursos para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas, também nos países mais pobres. O presidente, que assume o Palácio do Planalto a partir de janeiro, ressaltou que os crimes ambientais cresceram nos últimos anos e que em seu governo eles serão combatidos sem trégua. Ele ainda adiantou que vai criar um Ministério dos Povos Originários. Vamos ouvir um trecho então do que Lula disse durante essa participação na COP27. Os crimes ambientais que cresceram de forma assustadora durante o governo que está chegando ao fim serão agora combatidos sem trégua. Vamos recriar e fortalecer todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos 4 anos. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Esses crimes afetam, sobretudo, os povos indígenas. Por isso, vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas apresentem ao governo propostas de políticas que garantam a eles sobrevivência digna, segurança, paz e sustentabilidade. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem provocar mais mudança climática. Faremos isso explorando com responsabilidade a extraordinária biodiversidade da Amazônia para a produção de medicamentos e, quem sabe, cosméticos e outras coisas. Vamos provar que é possível promover crescimento econômico e inclusão social, tendo a natureza como aliada estratégica e não mais como inimiga a ser abatida a golpe de tratores ou motosserras. No discurso, Lula ainda ressaltou que o agronegócio será um aliado estratégico. Na visão do presidente eleito, o setor vai contribuir para o governo federal buscar investimentos para a promoção da agricultura regenerativa e sustentável. O petista também disse que vai pedir à Organização das Nações Unidas para a Amazônia sediar a Conferência do Clima em 2025. O evento serve para que os países possam discutir as mudanças climáticas e propor medidas para a redução de gases do efeito estufa. O Lula sendo Lula, jogou um monte de dados ali inconclusivos, né? Fez discurso para a plateia. Na plateia, quem estava pela live acompanhou, tinha ali na primeira fila a Marina Silva, com aquela expressão dela de tartaruga sem casca. Estava ali acompanhando tudo. Eu lembro aqui, porque a imprensa tem esse papel de ser a memória viva das pessoas, que a Marina Silva deixou o governo do Lula lá atrás porque não concordava com a política de meio ambiente dele. Estão todos unidos agora, mas recordar é viver. Tá cheio de petista aí na live que tem que lembrar comigo aqui. Por que a Marina Silva deixa o PT? Deixa o governo Lula? Ela que foi ministra em gestões passadas do meio ambiente. Porque ela dizia que o PT não cuidava direito do meio ambiente. Ela saiu e criou o partido dela, inclusive, o tal do Rede Sustentabilidade, junto com empresários ali de esquerda, como o dono da Natura, uma empresa de cosméticos. Então, eles estão todos ali pontualmente, mas eles não se gostam. Pega aí na memória o que a Marina Silva falava do Lula quando deixou o governo e o que o PT falava dela. Ela passou, inclusive, por um processo de desconstrução nunca visto antes da história desse país, para parafrasear o Lula aqui. E você veja que o Lula já começa com essa coisa festiva dele. Ele já quer trazer evento internacional para cá. O governo do Lula foi marcado por isso, e a Copa, e a Olimpíada, e aí não se faz uma Olimpíada com hospitais. Lembra dessa história aí? Então é isso, já começa de novo. Na primeira fala internacional do Lula, ele já fala que quer fazer a festa lá na Amazônia, trazer a conferência do clima em 2025, porque vivem disso, né? Dessas propagandas que parte do mundo compra. Então é isso, essa primeira fala do Lula já mostra essa contradição de gente estar com ele ali, mas que não confia no que ele fez no passado, e de fazer a festa, né, o pão e circo pro mundo ver, quando na verdade não é bem assim que as coisas funcionam aqui dentro. Olha, a gente acompanhou uma sucessão de
bravatas, dados inconclusivos, como o Mark apresentou, mas agora é importante um recorte. O Mark falou ali da primeira fila, da Marina Silva, daí você também pode ter visto ali, Mark, o Helder Barbalho, filho do Jader Barbalho. Importante ir dando o nome das pessoas que compõem essa linha de frente, essa comitiva. Pessoas muito probas, muito éticas, conhecidas, inclusive, por jamais ter tido nenhum problema com a justiça. Jamais. Pessoas que, no máximo, Mark, são injustiçados pela polícia que persegue pessoas, né, de caráter limpo, íntegro, reto. Né? São pessoas perseguidas. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Em outros momentos eu vi a plateia comemorando. Eu tive a sensação de que a composição daquela plateia era majoritariamente de pessoas que foram de comitivas brasileiras, de governadores, ONGs e tudo mais. Eu não vi os grandes líderes mundiais escutando de fato aquele discurso. Então é importante a gente entender para quem que o Lula estava falando. Se ele estava de fato falando como eles querem vender, como parte do PT quer vender, falando pro mundo todo, ou se ele estava só reforçando um aspecto da militância. Me parece que essa segunda parte é a mais realista. Sabe aquela fala que é feita justamente por um recorte e tudo mais para circular ali, para ter esse tipo de destaque? Agora eu quero pedir tua licença para um aspecto, Mark, que me chama muito a atenção nessa fala do Lula desde a campanha, tá? Vou me alongar um pouquinho, mas você me perdoe. Que ele fica falando como se a solução para alguns problemas fosse a criação dos ministérios. O remédio, então, para você conversar com os povos originários, com os indígenas, é criação de ministério. Quer dizer, então, que se não tiver um ministério, as pessoas não são ouvidas. Você não tem diálogo com elas se não tiver ali um ministério. Não existe isso. Tá? Você não precisa de uma estrutura burocrática, administrativa, para você efetivamente dar voz à multiplicidade da sociedade brasileira. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, que me chama muito a atenção, dessas pessoas que ficam falando da importância da diversidade, que você tem que ter um ministério plural, diverso. Repara o seguinte, você ouvinte que está aqui na sua casa, assistindo pelo YouTube, que está no carro, repara o seguinte, quando eles falam, olha, a gente quer mais diversidade, eles falam, nós vamos ter um indígena ministro. Eles não falam, Mark, da possibilidade desse indígena assumir uma pasta que não seja de povos originários. Você não vê ele discutindo, olha, ele pode assumir, tem preparo para assumir um Ministério do Esporte ou da Cultura, um Ministério na área econômica, articulação política, cidades. Não. Você tem que criar uma pasta temática para colocar ali uma pessoa dessa área. Quando eles falam em ter uma pessoa negra, Mark, no Ministério, eles falam, não, nós vamos recriar o Ministério de Igualdade Racial para que nós queremos ter um negro aqui. Eles não falam sobre a possibilidade de uma pessoa negra assumir nenhum outro ministério. Ou seja, na prática, o que eles têm é o seguinte, os ministérios, ali a cozinha, o importante, eles têm uma reserva para o time do partidão. E o restante, eles colocam e vão criando, parece penduricalhos para poder dizer que são diversos. Mas na prática, Mark, não tem diversidade nenhuma, eles não estão preocupados de verdade com políticas públicas. Eles querem fazer tipo e aparecer na foto. É isso, né? Só para deixar claro para os ouvintes aqui, quando o Pedroso fala de cozinha, esse é um termo na política utilizado para quem manda de verdade. Geralmente tem o grupo da cozinha, que é o pessoal da churrasqueira, sabe? Aquele pessoal que se reúne fim de semana, vai fazer isso, fazer aquilo, e depois o que é decidido na cozinha se espraia para o resto do governo. Todo governo tem isso, e quando o Pedroso fala da cozinha, é isso que ele quis dizer. E para terminar essa história, não dá para esquecer como o Lula chegou ao Egito. Essa grande polêmica aí do jatinho lá, do empresário que confessou que pagou Caixa 2, ou seja, o empresário que confessou corrupção. Caixa 2 é corrupção, as pessoas, né, às vezes usam como um termo que disfarce o que realmente é o Caixa 2, mas é corrupção. E pensa comigo, o que o empresário da área da saúde paga o avião pro Lula ir para um evento de meio ambiente lá no Egito? E aí o PT disse agora que a história na versão petista já mudou várias vezes. Primeiro de tudo, o avião foi fretado. Tá lá, a Márcia Tiburi postou lá, ela é uma petista histórica. Aí desmentiram ela, não foi fretado. Ele foi de graça. Aí o PT falou, não, mas veja, ele foi de graça, mas não é que ele emprestou já, ele foi de carona, que talvez tenha sido até pior, né? Ele foi de carona. Enfim, o que eu quero falar é o seguinte, o PT disse que não tinha dinheiro, que fez, já recorreu a um favor de um empresário. Coisa que a gente sabe bem o que eles fizeram em outros governos. Já começa com essa pegada. E mais, ele foi alertado por assessores do custo político que isso poderia ter. Sabe o que ele fez? Nada, porque ele não está nem preocupado em que suas atitudes sejam moralmente aceitáveis. Então, o Lula sendo Lula, o PT sendo o PT, e essa suspeita aí já literalmente paira no ar.
Mark, me permita chamar a atenção, esse mesmo empresário que está enrolado na questão da prestação de contas da campanha do Lula. Tá? Você tem uma irregularidade, a Justiça Eleitoral já apontou uma irregularidade que eles consideram grave, que foi que o PT escondeu uma doação desse mesmo empresário ali na prestação de contas do Lula. Deixaram para fazer depois do segundo turno, porque eles não queriam que aparecesse uma doação de mais de 600 mil reais desse mesmo empresário. Ele é o maior doador, um dos maiores doadores, pessoa física ali da campanha do Lula. Ele doou mais de R$1 milhão. Então, assim, esse mesmo empresário que doa, que o PT optou em esconder na prestação de contas antes do segundo turno para que não fosse confrontado, né? Porque esse tipo de empresário doando para a campanha petista é o mesmo empresário que voluntariamente vai até o Egito, leva o Lula, leva a esposa do Lula, leva o Haddad, leva todo mundo num bonde da alegria que não tem fim. Num jato que custaria, se fosse fretar, Mark, mais de R$1 milhão. Mas daí não tem problema. Daí tá tudo certo. De novo, a gente é que tá enxergando aqui pelo em ovo. Deve ter acontecido apenas conversas republicanas e ali foi acompanhada por um empresário que não tem interesse algum, nem no mercado financeiro, nem em nada mais. Ele deve até ter colocado um fone, Mark, para não escutar ali as conversas de bastidor que aconteceram no jatinho. E a gente fala jatinho aqui, mas é um avião. Sim. Uma autonomia de voo, de grande. Tem companhia aérea que não tem uma aeronave dessa. Mas é isso, vamos acompanhar para ver como é que essa história vai terminar.